Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para responder mais uma outra pergunta no Quero Saber. A pergunta que foi feita para mim hoje foi: existe maldição hereditária? Eu vou responder para você, mas primeiramente a gente precisa discernir e ver o contexto do qual isso foi falado. Porque por motivo de muitas interpretações completamente erradas da Bíblia, as pessoas começam a criar certas doutrinas que não condizem o que a Bíblia está falando. E normalmente esse texto, quando é falado sobre a maldição hereditária, aonde essas pessoas têm base bíblica para isso? No livro de Êxodos, capítulo 20, no livro de Números, capítulo 14, Deuteronômio 5, as pessoas falam sobre isso. E elas pegam isso como base bíblica para falar sobre a questão da maldição hereditária. Mas eu vou ler esse texto juntamente com você, em Êxodo capítulo 20, para que a gente possa entender, interpretar isso de forma correta, segundo o que o autor queria escrever. E nós vamos falar, e você saberá se sim, se existe maldição hereditária ou não. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo... Vou dizer aqui para você, versículo 5. Eu estou lendo a segunda parte do versículo 5. Ela diz assim: sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que a palavra está dizendo aqui é o seguinte, que Deus, ele age com maldição nas gerações dos pais em relação aos filhos, para as pessoas que são ímpias. Sim. Por quê? Não é que isso seja algo que Deus está colocando na vida dos filhos dos pais. Não. Isso significa que os próprios filhos veem e continuam fazendo os mesmos costumes pecaminosos dos seus pais. Então, por isso que o Senhor diz que esta maldição vai de pai para filho. As maldições dos pais passam para os seus filhos, porque eles continuam vivendo essa vida ímpia, essa vida pregressa, essa vida de pecado que os seus pais tinham. Mas vale importante lembrar que isso o próprio Senhor, na época que o povo estava ali reunido, na parte do exílio e tudo, o Senhor levantou Ezequiel falando sobre isso e não queria mais ouvir que as pessoas falassem sobre essa questão. Por quê? Os próprios filhos estavam falando juntamente com o profeta, dizendo: olha, nós estamos pagando aqui esse pecado por causa dos nossos pais. Porque é uma frase, um provérbio que diz: os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes desbotaram. E o próprio Deus diz: olha, eu não quero que isso mais seja declarado aqui, porque os pais vão pagar os seus próprios pecados e os filhos pagarão os seus próprios pecados. Isso serve para aqueles que são ímpios. Sim, isso serve para aqueles que são ímpios. Aquelas pessoas que vivem na promiscuidade, aquelas pessoas que vivem na depravação, aquelas pessoas que vivem no pecado. Sim, isso vai continuar, eles vão pagar por causa disso. Eles serão cobrados por estes pecados e irão pagar, vai haver uma consequência em relação a isso. Mas depois que você entrega a sua vida a Jesus, para um cristão, acabou, não existe maldição hereditária. Se você é cristão e acha que tem maldição hereditária sobre a sua vida, tire isso da sua cabeça, isso não existe. Isso é uma falácia. O próprio apóstolo Paulo diz que Jesus morreu por nós para tirar todos os nossos pecados. Ele diz que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você é um cristão, você está renovado, renasceu em Cristo Jesus. Aquilo foi lavado de você. Parou ali aquela maldição, aquela vida pregressa, aquela vida demoníaca, aquela vida em pecado, parou ali. A partir daquele momento, todas as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então a sua pergunta é: existe maldição hereditária, pastor? Para os ímpios que permanecem na vida de pecado, na vida de promiscuidade, na vida pregressa, isso vai permanecer sempre, porque eles vão pagar pelos seus erros. Eles aqui
pecando eles vão ser julgados, eles vão pagar, eles vão ter consequências pelos seus erros. Mas a partir do momento que você se torna um cristão, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Você não existe mais sobre a sua vida, não há maldição hereditária para o cristão. Parou ali, foi cortado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Nós estamos limpos, lavados como a neve, brancos, alvos como a neve. A maldição hereditária acabou-se. Não existe maldição hereditária para um cristão, pois as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Que Deus possa estar te abençoando e até a próxima. Amém.